Foi enterrado ontem à tarde em Guarulhos, na Grande São Paulo, o corpo da atriz, roteirista e apresentadora Fernanda Young, criadora da série Os Normais. Ela morreu aos 49 anos na madrugada de domingo. Fefito, vamos lá para os detalhes dessa triste notícia que pegou, quer dizer, uma morte já é por si só, né, algo que nos deixa aí mais reflexivos com relação ao que estamos fazendo aqui, o porquê, né? Mas a morte de uma pessoa como a Fernanda, jovem, como 49 anos apenas, uma brilhante roteirista, escritora, atriz, é de chamar a atenção mesmo, tanto que a comoção gerada aí no meio artístico não foi pouca, né? Nossa, é muito difícil dar essa notícia. Aliás, é muito difícil começar essa notícia, porque há tanto a se falar sobre a Fernanda Young, que é uma das autoras mais mordazes, mais afiadas, assim, e de humor mais humano e ao mesmo tempo complexo da dramaturgia nacional. Ela é muito conhecida por seu trabalho na TV, mas também é uma profícua autora de livros mesmo. Se arriscou na poesia, se arriscou na prosa ficcional, começou a escrever aos 16 anos, inclusive, em breve, um romance escrito aos 17 anos e perdido, recentemente achado na forma de manuscrito, deve ser publicado em homenagem a ela, deve sair em novembro desse ano. Já era um plano dela publicar esse primeiro romance. A Fernanda é responsável por sucessos como Os Normais, que além de ficar muitos anos na televisão, também ganhou 2 filmes. Ela fez uma série que recentemente maratonei, acho muito divertida, inclusive, chamada Surtadas na Yoga, no GNT, e lá ela também atua. Ela escreveu Os Aspones, O Dentista Mascarado, Vade Retro e várias outras Chipados, séries. Né? Chipados com a Tata Werneck e o Eduardo Stablish. E o primeiro lá no início, lá, a Comédia da Vida Privada, né? Comédia da Vida Privada, ela era uma das roteiristas, mas ela começou mesmo na Globo de uma maneira que pouca gente sabe. Em 1991, ela foi atriz em O Dono do Mundo. Tinha um papel lá, bem pequenininho, mas foi a entrada da Fernanda Young na Globo. Por que a Fernanda Young partiu tão cedo? Ela era muito apegada a um sítio que ela tem no interior de Minas Gerais. Um amigo em comum que eu tenho com ela, inclusive, já havia presenteado ela com gansos para esse sítio. Então ela vivia indo ao sítio com amigos. E ela resolveu passar o final de semana nesse sítio em Gonçalves, em Minas Gerais, onde ela ia estudar o texto da peça que ela estrearia daqui a 2 semanas, em parceria com a Fernanda Nobre. Essa peça, inclusive, seria a primeira vez no teatro da Fernanda que havia feito um monólogo apenas, e dessa vez fazendo drama ao lado da Fernanda Nobre. Na peça elas fariam um casal homossexual, discutindo a relação pesadamente e ao mesmo tempo que discutiam a arte. Fotos das duas de divulgação da peça, inclusive, tinham sido colocadas na imprensa na semana passada, e as duas estavam nuas nas fotos, de super bom gosto, super bonitas. Aliás, a Fernanda nunca teve muito pudor com sua nudez, tanto que posou para Playboy em edição de aniversário, foi uma exigência, e também sendo a própria entrevistada da revista de sua nudez, porque ela não queria mostrar apenas o corpo, tinha muito a dizer, inclusive. Na mesma época, ela lançou um livro chamado O Pau, e lembro que a entrevistei por telefone nessa época e agradeci por ter que falar isso nesse sentido que você tá pensando aí, num jornal impresso. E ela falou isso na entrevista depois. O Fefito, eu me lembro, acompanhando as reportagens sobre a morte dela, ela dizia que a situação onde ela se sentia mais exposta e vulnerável não era nua, fisicamente nua, mas escrevendo poesias. Pois é. Das poesias, né? Pois é. Fefito, e só uma correção, ela foi enterrada no cemitério de Guarulhos, Congonhas, Guarulhos, na Zona Sul, tá? É Congonhas, corrigindo uma informação aqui errada no nosso roteiro. E aí, continuando... E também, só perdão, o que você falou aí dela posar nua pra Playboy, e ela listou na época, né, os 10 motivos do porquê ela posar nua para Playboy. Então ela colocou lá como primeiro motivo salvar o erotismo da breguice, aí outro dos motivos era por pura e simples vingança. Então ela tinha esse humor ácido, né, essa verborragia, era muito característica da personalidade dela. Pois né? E por falar nisso, aliás, a última coluna dela pro jornal O Globo, ela era colunista toda semana, toda segunda-feira tinha a coluna dela, é sobre cafonice, e ela atrela a tal cafonice a pessoas que têm uma síndrome, ou melhor, uma queda
pelo autoritarismo, que vão protestar a favor. Isso, texto dela, que gostam de ganhar autoridades para dar carteirada, que não enxergam corrupção onde existe. É um texto muito legal, mas a Fernanda Young morreu de asma aos 49 anos, teve uma crise asmática no começo da noite em Gonçalves, tentou se cuidar, acabou que não melhorou, à 1 da manhã, acompanhada de uma amiga, chamou uma ambulância, foi de ambulância até um hospital em uma cidade perto, chamada Paraisópolis, e lá morreu às 3 da manhã. O corpo começou a ser velado às 11h30 da manhã, já aqui em São Paulo, foi enterrado por volta das 4. Vários amigos, como Marisa Hort, Mônica Iose, Fernanda Nobre, o Marcelo Sebá, que é meu amigo em comum com ela, estiveram presentes no velório da Fernanda Young, assim como o marido dela e grandes parceiros de trabalho, o Alexandre Machado. A Fernanda e o Alexandre têm 4 filhos, um deles é a Estela May, que fez, inclusive, um desabafo nas redes sociais, em homenagem à mãe. A Estela May escreveu o seguinte, eu mandei a imagem aí, Bruno, se quiser dar uma olhada. Mamãe, eu nunca doí tanto, mas sei que você voltou para as Pleiades a 444,2 anos-luz daqui, para relatar os dados que você adquiriu da Terra. São todos uns mesquinhos tontos que só fazem merda, mas às vezes amam e se divertem. Você amava e se divertia. Você deixava para trás a obra mais perfeita que já vi. Todos os textos, todas as brilhantes ideias de Jerico que nem chegaram a ser realizadas. Pode deixar que eu realizo, ela diz. E os poemas, aqueles lindos poemas. Ai de quem apagá-los das paredes. Quantos anos você fitou? A Estela tem 19 anos. A Fernanda tem inclusive um filho pequeno, de muito pouco tempo, se não me engano tem 2 anos. E também tem 2 outros filhos crianças. A Fernanda estava, inclusive, trabalhando agora num outro projeto. Ela tinha um projeto para o GNT, planejava levar Surtadas na Yoga para o teatro, que era a série do GNT, e desenvolvia junto com o Alexandre Machado a 2ª temporada de Chipados. Agora, o destino da série, estrelada pela Tata Werneck e pelo Eduardo Sterblich, é incerto. Eu apurei que a Globo deve esperar passar esse período de luto para sentar com o Alexandre Machado e decidir em conjunto se faz uma homenagem a Fernanda Young nessa 2ª temporada ou não. Curioso é que a obra da Fernanda Young ela é repleta de referências à asma. Em uns Aspones, por exemplo, que é uma série sobre assessores de porra nenhuma, isso significa a abreviação de Aspone, sobre funcionalismo público e tudo mais, 3 personagens sofrem de asma. Tem sempre alguém com uma bombinha. E um dos livros dela, ela diz que a asma ficou mais leve depois dos 14 anos e quase imperceptível na vida adulta. Isso como depoimento pessoal. É uma tragédia. Outros famosos, como Fernanda Torres, se manifestaram. Marisa Hort, com quem ela atuou no Saia Justa. A Marisa Hort publicou uma foto dela com a Rita Lee, dizendo, no lançamento do livro da Rita, como a gente riu. E publicou uma outra foto dizendo, eu te amo, Fernanda. Marisa Hort, que atuou com ela, tanto em Os Normais como em Os Aspones. A Fernanda Torres também publicou uma homenagem dizendo que bom que ligou pra ela pra dizer que tinha gostado muito de Chipados. Numa nota muito pessoal de um outro amigo, eu vi que, por exemplo, ele não conhecia ela, mandou um e-mail dizendo que queria conversar com você sobre escrever. Não fica com medo, eu não tô te perseguindo. E ela chamou ele pra um café do lado da casa dela. Então, esse era o tipo de pessoa que era a Fernanda Young, uma pessoa generosa, afiada e que ainda tinha muito a fazer. E a asma, né, Fefito, ela comete aí 300 milhões de pessoas no mundo, viu, Edgar? Provoca mais de 2.000 mortes por ano. Só no SUS aqui no Brasil, a asma é responsável por levar 350 mil pessoas. E como o Fefito falou, né, é uma doença que ela pega mais ali essa classe, né, das crianças e dos idosos, mas é uma doença que você tem que, mesmo assim, quando você está numa fase média ali da vida, continuar com o tratamento, né? Porque quando você tem uma crise de asma, isso pode levar você à morte de fato em minutos, se você não tiver ali uma medicação, as famosas bombinhas, né, Edgar, que são vistas até como uma forma de preconceito, de zombaria por algumas pessoas. Tem o uso regulado, né? Porque isso aí é o efeito colateral de muitos desses princípios ativos. É exatamente a questão da taquicardia, do coração ali. E as reações acabam variando, né, de pessoa
para a pessoa, tem os sintomas ali, os principais sintomas são a dor no peito, uma falta de conseguir respirar, oxigenação. A oxigenação, enfim, a gente não sabe qual foi direito aí o diagnóstico da Piora em Fernanda. climas frios, né? Que piora em climas frios. No frio. Então não sei se no sítio estava frio, mas aqui em São Paulo a e gente deve ter tido uma demora frios. ali, talvez no atendimento também, né? Por ser uma cidadezinha mais afastada. Enfim, a gente lamenta mesmo porque foi uma morte muito precoce de alguém que produzia muito para a arte aqui Trabalhava no Brasil. muito. Exatamente. Ela tinha essa característica do texto ágil, né, Fefito, da criatividade mesmo. E, enfim, como a gente falou, essa personalidade forte dela, super tatuada, que falava o que pensava, né? E quando ela esteve aqui no Morning Show, Edgar, há 3 anos atrás, ela falou justamente sobre como que ela enfrentava o preconceito e as agressões por ser uma mulher autêntica. Vamos ver. Eu fui agredida no Saia Justa, literalmente, levei um tapa na cara 2 vezes. Fui processada também no Saia Justa, mas por outro motivo. Recentemente tive que abrir um processo com uma pessoa no Instagram. Recentemente teve uma outra agressão que merecia um processo, mas aí eu já não estou mais a fim de ficar gastando dinheiro que gastei. Mas estou fazendo uma pesquisa forte para conseguir fazer isso sem advogado, que é algo razoável. Mas é aquela coisa, gente, assim, cadê o tempo? Cadê o giga-tempo? Mas eu não deixo barato, não, porque eu não cheguei aqui capinando sentada, roubando, passando ninguém para trás, herdando. Então eu sou realmente uma pessoa extremamente geniosa. Mas tô com medo. Tá aí, então. Pois é, e aliás, cabe muito bem a gente ter usado esse trecho, porque nas redes sociais, acredite você, houve quem fosse justificar a morte da Fernanda Young por ela ser uma crítica ferina do que está acontecendo no Brasil hoje. Teve gente dizendo que o Brasil estava passando por uma limpeza. Olha, se isso é limpeza, o Brasil anda mais sujo do que nunca. É preciso ter muita falta de consideração, de empatia e amor no coração para ir soltando esse tipo de chorume nas redes sociais. Um fato curioso sobre redes sociais. De ontem para hoje, o perfil da Fernanda Young ganhou mais de 50 mil seguidores, mesmo sabendo que ela não postaria nada. Seu último post é uma foto do sítio em Gonçalves, lugar que ela tanto gostava, dizendo: onde queres descanso, sou desejo. E anteontem, melhor, 2 dias antes, ela ainda publicou um texto falando sobre ser chamada de louca e tudo mais, e nesse texto tem uma frase muito emblemática, e é uma frase que está muito certa. Estou longe de encerrar a minha jornada nessa orbe. Tava mesmo, Fernanda, vai fazer muita falta. E essa colocação que você colocou aí da política, né, Fefita, é curiosa porque ela mesma se definia como uma anarquista política, né? Que ela até falou na época da eleição da Dilma com a Aécio, que ela havia votado no Aécio, mas quando descobriu ali as falcatruas, né, fez críticas, falou: eu não tenho político de estimação, não. Então ela não tinha essa, né, de partido, de lado. Ela falava o que pensava e por isso mesmo era rotulada a cada hora de um lado daquilo que ela estava falando. Era de fato rotulada, tanto que ela ganhou um processo e o juiz depois diminuiu a indenização por textualmente dizer que ela tinha uma reputação elástica. Ou seja, além de tudo, era uma mulher que sofria não só com o estereótipo, mas também com o machismo. E isso que o Vini trouxe da questão, ela sempre reafirmou, ela fez vários posts reafirmando essa questão da crítica dela, independentemente do lado do espectro político. Então ela sempre, recorrentemente, colocava posicionamentos para deixar isso claro, né? Sim, com certeza. Vai fazer falta, Fernanda.